Apareceu aí? Olá, pessoal. Já estou vendo algumas pessoas entrarem. Ok. Bastante gente conhecida aqui. Vai dando um alô para mim. Ô, Júlio, boa noite. Boa noite, Rafa. Rafael. Boa noite. Eu queria que vocês dessem um alô para mim. Como é que anda o som? Vocês estão ouvindo bem? Aqui eu estou vendo a Cida também. Muito bem. O pessoal está entrando. Uhum. Nancy, seja bem-vinda. Ok. Dá um alô para mim. Como é que está o som? Quem está aí ouvindo, escreve para mim. Ok, tá ótimo o som. Muito bom. Ótimo. Está legal. Isso. Elaine tá aí. Olha, nossa, tem muita gente chegando. Quero hoje conversar um pouquinho com vocês. Aqui, a Belinha também, ouvindo bem. Tá todo mundo ouvindo bem. Então, pessoal, enquanto vai chegando novas pessoas, enquanto vão chegando aí pessoas que a gente ainda está aguardando, eu queria... manda um abraço pro Marcos também. Que bom que ele tá aí. Cleide, minha colega. Muito bom. Que grupo legal, hein? Grupo bonito. Enquanto o pessoal está entrando, eu vou estar falando algumas coisinhas para que a gente fale um pouquinho do nosso encontro, né? O nosso seminário que nós vamos ter, que terá início no dia 8 de junho. E eu queria dizer o seguinte, esse seminário, nós estamos com vários inscritos já. Essa live hoje é uma apresentação, é um esquenta, né, que a gente chama para iniciarmos o seminário sobre oficina de casais. Por que eu comecei a oficina de casais? Tenho recebido muita gente na clínica, casais jovens, que não tem 2, 3, 4, 5 meses de casados, já querem separar. Então, tem dificuldades de enfrentar primeiros conflitos que começam a surgir, já querem abandonar o casamento. E eu vejo que tem muita gente que a gente não consegue nem atender, porque o tempo é escasso. E eu resolvi, então, começar um trabalho, oficina de casais, para que pudesse ajudar essas pessoas. E eu sempre brinco uma coisa, sabe? Eu brinco assim, ó. Na vida, nós tínhamos que ter 3 formações muito bem sólidas. Seria a profissão, uma formação para o ganho do sustento da nossa família. Aí vem a brincadeira, uma faculdade para o casamento, né? Se pudesse com doutorado, com mestrado, doutorado e pós-doutorado, e educação de filhos, né? Muita gente com problema, muita gente enfrentando problemas graves. E que, então, com essa brincadeira, nós resolvemos, nós vamos apresentar algo novo. Eu tenho certeza que quem participar da oficina de casais vai dizer para mim, eu nunca vi um material assim. Porque nós vamos entrar profundamente
profundamente na oficina de casais sobre casamento. Nós não vamos ficar na superficialidade. Nós vamos iniciar com muita profundidade o assunto casamento. A primeira aula, o tema é casamento, união de universos, de dois universos. O segundo tema, que eu me lembro aqui de cabeça, é casamento, nada mais é do que trocar angústia. Essas são as duas primeiras aulas e as outras eu não me recordo agora. Então, aqueles que ainda não fizeram a sua inscrição e quiser fazer, nós temos aí pouquíssimas vagas, eu acho que até amanhã, depois da manhã já zera. Mas aqueles que quiserem participar, está lá no meu Instagram, na bio, clica ali que você vai saber como que funciona. Ok. Uma outra coisa é que agora aqui no Instagram, o Instagram não é um lugar, principalmente na live, onde vai se dar uma palestra, mas nós vamos interagir. Vamos interagir nós aqui. Eu quero mesmo que você escreva, né? Aquilo que a gente está abordando, dá a sua opinião, fale aí o que você acha, né? E a gente, na medida do possível, a gente vai fazendo uma orientação em relação às perguntas ou às falas que vocês vão dizendo. Muito bem. Eu queria que vocês dessem um alôzinho para mim aí de onde vocês estão falando. Qual a sua cidade? Vamos interagir um pouquinho. Quem é que diria aí? Qual a cidade que você está? Vamos ver, quem fala primeiro? Qual é a tua cidade? Eu sei que eu estou vendo aí que tem gente de Lins, Campo Grande, aí ó, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Lins, tem mais de Campo Grande, Corumbá, Mato Grosso do Sul, uau, tá longe. Assis, Marília, Campo Grande de novo, Mato Grosso do Sul, Marília, aqui tem gente de Cuiabá, de Araçatuba, Três Lagoas, Brisa Praia, em Maceió, olha, nossa, tem gente da Bahia entrando aí agora, ó. A Sônia entrou agora, da Bahia, né? Campo Grande, Corumbá aqui também, ó, Lins, Cláudio de Lins, Vinícius, a Cida de Lins, olha, quanta gente. Quem é aqui? O doutor Júlio está lá dizendo que está na praia, que está em viagem. Que bom você está acompanhando a gente, Júlio. Fico feliz. Ok. Já tem gente falando aí. Joel, começa logo. Então vamos começar logo. Pessoal, o tema é modernidade líquida, né? Eu quero falar para vocês de um filósofo, eu não sei se já ouviram falar, chamado Zygmunt Bauman. É um filósofo polonês e ele nasceu em 1925. Nasceu em 1925 e morreu em 1997. Zygmunt Bauman. É interessante que o Zygmunt Bauman, ele percebeu que nos meados da década do século XX, bem lá no meio do século, ele percebeu que nós estávamos entrando numa fase difícil e que nós teríamos no próximo século problemas graves em relação a isso. E ele chamou de modernidade líquida. Modernidade líquida. Eu não sei se já ouviram falar, mas é um termo que é muito usado atualmente e nós vivemos na modernidade líquida.
Nós estamos na modernidade líquida. E o que é a modernidade líquida? Nada mais é a modernidade líquida como se fosse a água despejada na sua mão. Ele chamou de líquida porque ele diz assim, porque o líquido ele é notório que não é capaz de se manter em forma. O líquido não se forma, a não ser que ele esteja num recipiente. Está aqui, ó. O líquido do recipiente ele tem forma. O líquido fora, se eu jogar esse líquido fora, ele perde a forma. E ele está dizendo assim, entramos num período onde a modernidade líquida nada mais é do que nada dura, nada no relacionamento dura, relacionamento entre amigos, relacionamento entre pessoas, nada é para durar, nada se fixa, tudo se começa rápido e termina rápido, e tudo é muito passageiro. Ele diz que esse é o período que nós estávamos entrando naquela época, e nós estamos hoje nesse período de uma forma muito forte, muito agressiva. Essa é a modernidade líquida. E o que mais? Os jovens, vamos pensar nos jovens de hoje, vamos pensar aí os pais que têm os seus filhos, jovens. Você já percebeu que ele quer tudo na hora? Você já percebeu que um celular que você comprou de repente para ele há 1 ano, 2 anos, e ele demora 10 segundos para abrir, e eles falam que o celular é uma carroça? Já perceberam isso? Vocês já perceberam que um jovem hoje encontra uma jovenzinha, se paquera, beija e transa no mesmo dia? E no outro dia, eles são voláteis, e no outro dia, muitas vezes, não se vê mais. E ok, para eles não tem problema. Então veja bem, a modernidade líquida, ela não tem firmeza. E alguém falou assim, estamos vivendo a modernidade gasosa, comentaram aqui. A água evapora, a água não toma forma e evapora, vai embora, desaparece. E essa é a modernidade que nós estamos vivendo. Não tem firmeza. Agora, nós falamos dos jovens, mas e o adulto? Será que nós, adultos, não estamos também na modernidade líquida? Será que a modernidade líquida não está influenciando o nosso relacionamento, o nosso casamento, o nosso dia a dia? Com certeza está. O espírito da modernidade líquida tomou conta de nós. Nós também não sabemos mais esperar. Nós não sabemos mais dar tempo num diálogo. Não sabemos mais ouvir. Nós queremos respostas rápidas. Nós queremos que não haja problema no relacionamento conjugal. Porque se há algum probleminha no relacionamento conjugal, eu prefiro pular fora. Eu pulo fora, mas não vou me manter nesse relacionamento. E a grande questão é que existe muitos casais que procuram, às vezes, terapeutas, psicólogos, e dizem o seguinte, olha, o relacionamento desgastou, eu não consigo mais aceitar o que ela fala, e ela não consegue mais aceitar o que eu falo, e está desgastado. E aí, o terapeuta diz assim, isso tem muitas pessoas que já me procuraram e que depois acabaram resolvendo o casamento ou acabaram, mas o terapeuta diz assim, é isso que você quer?
então vai ser feliz. Ouça o seu coração. Sabe? O que é isso? Não tem mais enfrentamento de problemas. Não se consegue mais tratar nenhum tipo de dificuldade ou divergências. Ninguém consegue mais ouvir as divergências. Tem a divergência no relacionamento, ele acaba. Ou ele vira um momento de dificuldades, assim, de meses. E a modernidade líquida é responsável por nós não conseguirmos mais lidar com o dia a dia do relacionamento. Veja bem, eu costumo dizer, e quem vai fazer o seminário comigo vai ouvir muito isso, que para mim lar é como se fosse um avião, onde tem o piloto e o copiloto. O piloto e copiloto não significa inferioridade, mas significa parceria, estar juntos, pilotando o avião chamado lar. Você já imaginou a primeira discórdia, ou a primeira turbulência que houver no avião, você começar a discutir com o piloto e um puxa para lá, outro puxa para cá, e um espeta para lá, o outro espeta para cá? Você já imaginou o que vai acontecer com o avião? Ele vai cair, ou alguém vai pular, ou um vai empurrar o outro para fora, porque não se consegue mais dialogar e lidar com divergências, com pensamentos diferentes. Tudo é do meu jeito. Então, a modernidade líquida, ela é egoísta. Tem que ser do meu jeito, não tem parceria. E agora, veja bem, a maioria que está aqui são casados, né? E eu queria dizer para você o seguinte: quem casou na igreja, o padre, o pastor, mandou um recado para vocês. Sabe qual foi o recado? O recado foi esse: olha, o avião tá decolando, tá? Mas saibam que na saúde e na doença, lembra disso? Fizeram esse voto. Na alegria ou na tristeza, até que a morte os separe. Ah, não, peraí, Joel, alguém pode dizer agora aí para mim, até que a morte os separe, na modernidade líquida, não deu certo, a gente separa. Isso, na modernidade líquida é assim. Você encontrou alguma dificuldade, ou a mulher, você descobriu que a sua mulher teve um tratamento, uma educação de um jeito, a sua do outro, e algumas coisas não batem, e quando você está casado e você não percebe que não quer isso, não aceita isso, eu vou largar. Eu vou deixar. Ao invés de nós dialogarmos, de nós trocarmos diálogo e conversarmos, a modernidade líquida propõe: separem-se. Entende? Então, essa é a dificuldade que estamos enfrentando hoje. Aí você poderia me dizer assim, olha, mas quais as consequências da modernidade líquida para os jovens, para nós adultos? A consequência da modernidade líquida, ela já está acontecendo e vocês vão ver agora. Alto grau de ansiedade. Ansiedade altíssima no meio dos nossos jovens, ansiedade altíssima dentro da nossa casa, ansiedade altíssima entre marido e mulher e filhos. Ela gera ansiedade, ela gera depressão, e ela gera a ideia de morte, ou até morte. Aqui na minha cidade,
ela está sendo considerada a cidade onde mais tem suicídio. Muitos jovens se suicidando. Toda semana nós temos uma notícia. Teve um suicídio ali, teve um suicídio ali, outro aqui. E são jovens, e são jovens casais que tiram a sua vida. Por quê? Porque na modernidade líquida ela não dá consistência, modernidade líquida não dá segurança, não existe segurança onde a água corre. Olha aquelas ruas com enchente que há tempos atrás foi passado na televisão, a água levando tudo, ninguém controla, ela derruba tudo, ela não tem forma. E aí nós entramos num problema sério. As clínicas psiquiátricas e psicológicas não dão conta de tanta gente que está com depressão, com alto grau de ansiedade, com ideia de morte, porque é consequência da modernidade líquida. O seu filho, ele precisa também aprender com os seus pais que eles podem viver um outro estilo de vida a não ser a modernidade líquida. A modernidade líquida trouxe alguns pontos positivos. Nós temos aí o celular que nos dá alternativas muito importantes, como essa que nós estamos fazendo agora. Estamos aqui numa live e o celular, ele faz parte da modernidade líquida. Nós estamos resolvendo uma coisa com rapidez. Mas, vocês perceberam que eu conheço jovens que dizem que assim, eu pergunto, você tem amigos? Tenho. Quantos? 700. 700? É. Na minha rede social, no meu Facebook eu tenho 700, no Instagram eu tenho 1.200. Falei, nossa... Mas sabe o que acontece com esses amigos deles? Quando postarem alguma coisa que ela não gostou, ou falou alguma coisa para ela que ela não gostou, ela desconecta o amigo. Hoje não tem mais diálogo, as pessoas se desconectam. Um desconecta o outro. E o casamento e as amizades estão sendo resolvidas com desconexão. Eu conecto e eu desconecto. Eu quero e agora eu não quero mais. Então, tudo isso é a modernidade líquida. Muito bem. Mas aí, se há modernidade líquida, é porque houve modernidade sólida. E eu quero falar um pouquinho da modernidade sólida. Jean-Paul Sartre, um filósofo francês, nasceu em 1905, morreu em 1980. E quem fala dele também é o próprio Bauman, que cita ele em um dos seus livros, Amor Líquido, que ele diz o seguinte: nós tínhamos que seguir a orientação de Jean-Paul Sartre, que ele propunha o seguinte: construir um projeto de vida é a melhor forma de se viver. Perceberam? A água, modernidade líquida é a água. O projeto de vida, eu ponho a água dentro de um copo e eu posso construir esse líquido para que ele possa ser melhor cuidado. E nós, então, precisamos trabalhar com projeto de vida, conforme disse Jean-Paul Sartre. É necessário projetar a sua vida. Quando a gente... Veja bem, casais que se casaram há 40, 50 anos atrás, eles casavam com convicção que iriam morrer ao lado dessa pessoa. Eles faziam projetos. Eles se casavam
e construía um projeto. Às vezes começava casado com dificuldade, morava lá naquele quartinho do fundo, numa casa, um banheirinho pequeno, uma salinha, e aí eles iam trabalhando juntos, iam construindo, e nós vamos ter nossa casa, e compra um terreno, e vai, cresce, e vamos projetar os nossos filhos. Eles faziam um projeto até o fim da vida. Juntos. Ah, mas não tinha discussão? Claro que tinha. Eles tinham discussões, eles tinham lutas, mas quando havia um conflito, sentava-se e falava, nós precisamos conversar. Ah, mas às vezes ficavam emburrados 2, 3 dias? Ficavam, mas ninguém tacava na cara do outro. Eu vou para a casa do papai, eu vou para a casa da minha mãe. Há tempos atrás atendi uma pessoa que tinha 2 semanas de casado, brigou e foi embora para a casa do papai. Porque falou alguma coisa que ela não gostou. Eu não admito que fale isso para mim. Modernidade líquida, só pensa em si. Não pensa mais em ninguém. Então o casamento não foi projetado. Quando o jovem se encontra para namorar, e ao invés de se projetar, conversar, conhecer o parceiro, né? Conhecer quem ele é, porque namoro significa o quê? Namoro significa conhecimento. Eu vou namorar, eu vou conhecer essa pessoa para ver se o projeto dele bate com o meu e se nós podemos construir um projeto juntos. Mas não. O que acontece? Eles se encontram, eles se beijam, eles transam. E aí depois, não tem mais nada o que fazer. Aí eu sempre pergunto para os jovens que eu atendo, que tipo de relacionamento você quer? Você quer um relacionamento duradouro, com projeto? Ou você quer um relacionamento para ter um prazer alguns minutos? Tem o prazer, e tem o prazer imediato, e tem um projeto. Qual você quer? Ah, eu quero o projeto. Mas vive na modernidade líquida. Não consegue. Eu pergunto para jovens que eu atendo, perguntei a semana passada, está terminando o colegial e vai fazer faculdade. Que faculdade você vai fazer? Eu não sei. Qual é o teu projeto de vida? Você pensa no futuro? Não. Eu prefiro viver um dia de cada vez. Ok, viver um dia de cada vez? Ok, nós podemos viver um dia de cada vez e devemos, mas nós devemos saber até onde nós vamos chegar. Cada dia é um degrau, mas degrau para chegar aonde? Você está casado, você construiu um planejamento para chegar aonde? Porque se lá é um avião onde tem piloto e copiloto, e você assumiu, você pulou de paraquedas do avião do seu pai, ela pulou do paraquedas do avião do pai dela e construiu um avião com você, vocês assumiram levar esse avião com os filhos que vocês têm para algum lugar. Que lugar você vai levar? Para que lugar você vai levar essa família, esse avião? Ah, não, mas ela falou umas bobagens para mim, eu vou pular de paraquedas e vou largar eles com as crianças e ela pilota sozinha. E o planejamento? Você acha que os filhos, as filhas que vão ficar vendo que você vive a modernidade líquida, o amor líquido, você acha que eles também não vão assumir o amor líquido e vão entrar nessa consequência de depressão, de ansiedade alta, de tendência de morrer, de ideia de morte? Vão. Eu tenho certeza que quem está me ouvindo aqui, que deve ter muitos filhos que estão com ansiedade alta. Muitos filhos que não sabem como lidar com a vida adulta. Muitos. Então, nós temos que seguir a proposta de Jean-Paul Sartre. Mas, Joel, nós vivemos a modernidade líquida. É difícil. Sim, é difícil, mas nós precisamos começar a avaliar, pensar que podemos dar equilíbrio a isso. Porque projeto, eu disse que modernidade líquida dá insegurança, leva a alta depressão, a alta ansiedade, depressão e ideia de morte. Agora,
A modernidade sólida, o projeto da segurança para todos. Quando a família sabe que você está indo nessa direção, eles ficam seguros. Eu sei qual a direção. Eu sei. Agora, me perguntando aqui, quem não tem filhos? Ok, você não tem filhos, mas você precisa ter segurança. Viver a vida é muito difícil. Viver a vida adulta, passar pelas fases da vida adulta, a vida da velhice, a vida da juventude, nós encontramos muitas dificuldades, e quando eu monto um projeto, eu fico seguro, eu sinto bem-estar, e eu fico feliz comigo mesmo, e a gente se relaciona muito bem um com o outro, porque um sente segurança e um alivia o outro. Isso é bom para nós, porque tem várias pessoas que não têm filhos e é um poço de depressão, é um poço de tristeza. É um poço de pessoas com dificuldades de conviver com o outro. Por quê? Porque não interagem, porque não conseguem planejar a vida e têm dificuldades. Entenderam? Então, essa é a importância de nós estarmos pensando. A modernidade líquida, ela nos leva para onde? Para onde nos leva? E a modernidade sólida nos leva para onde? Nós devemos saber. Nós temos que fazer uma reflexão. Qual a reflexão que nós temos que fazer? O que nós temos que pensar? O que nós temos que fazer daqui para frente? Então, eu tenho algumas colocações aqui, que eu vou localizar, que são colocações de Jean Paul Sartre. São perguntas que ele faz. A reflexão para onde, ele fala, para onde o espírito da modernidade está nos levando. Quais as consequências da modernidade líquida? Ele diz, ansiedade alta, depressão, ideia de morte, e precisamos construir projeto de vida. Aonde? Na família, no trabalho, com os filhos, no relacionamento amoroso. Nós precisamos construir modernidade sólida, plano de vida, planejamento de vida, para que a gente possa ser feliz. Agora, fora isso, eu vou citar mais um filósofo. Na verdade, ele não era filósofo, ele era psicólogo e um neurologista, chamado Viktor Emil Frankl. Viktor Frankl nasceu em 1905 e morreu em 1997. O que Viktor Frankl diz? A vida precisa ter um sentido. Então, veja bem, eu falei da modernidade líquida, que ela deixa a pessoa sem rumo, sem aonde seguir, não tem forma. Eu falei da modernidade sólida, que é necessário planejamento. Mas agora, Viktor Frankl, ele vem com uma proposta que a vida precisa ter um sentido. Qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido da sua vida? E sabe, eu não sei se vocês conhecem a história de Viktor Frankl, e seria até importante vocês conhecerem, tem um livro aqui dele, Em Busca do Sentido. Eu não sei se alguém já leu, ou alguém já conheceu o Viktor Frankl. Ele tem vários livros. E ele formou uma teoria chamada logoterapia. Eu me formei também em logoterapia e li já uns 8 ou 9 livros de Viktor Frankl, livros muito difíceis, mas esse é um livro que vai mexer com o seu coração. Sabe por quê?
Esse cara que falou que a vida precisa ter sentido, ele era judeu e foi preso num campo de concentração. E ficou 4 anos num campo de concentração. Um judeu era médico e tinha seu consultório, e Hitler o exército de Hitler começou a atacar e prender todos os judeus. E levaram Viktor Frankl, seu pai, sua mãe, sua esposa, para o campo de concentração. E eles entraram numa fila, cada um em uma, mulher num, pai no outro, mãe no outro e ele em outro. E Viktor Frankl já havia escrito a sua teoria de logoterapia. E ele falou, nossa, tudo que eu escrevi eu vou perder. O que ele fez? Ele pegou o seu sobretudo, descosturou e colocou todas as folhas dentro do sobretudo e costurou novamente. Falou, eu vou de sobretudo e vai ficar ali e a minha teoria não vai se perder. E o que ele fez? Viktor Frankl, chegando na fila, com o sobretudo, com seus pais, com todos, eles foram cada um para um lugar. E quando chegou na frente do soldado, o soldado disse para Viktor Frankl, tire a roupa. Não, mas eu quero ficar com essa blusa, porque aqui está frio, é frio, não sei o que. Tira, você vai pôr a roupa de presidiário. Aquele pijama listrado de todo mundo no campo de concentração. E ele viu, jogaram todas as roupas, as dele também, e puseram fogo. E queimaram toda a teoria do Viktor Frankl de logoterapia. E aí o que Viktor Frankl fez? Ele começou a praticar a logoterapia dentro do campo de concentração. E a prática da logoterapia era, a vida precisa ter um sentido. Agora eu te pergunto, a vida precisa ter um sentido? Um cara que foi para o campo de concentração, o sapato dele não tinha mais número. Se viesse 35, ele cortava atrás. Se viesse 40, ele calçava. Uma fatia de pão por semana. Quando alguém tinha na sua sopa, naquela água quente, 3, 4 ervilhas, ele fala aqui nesse livro. Eles festejavam. Eles guardavam ervilha para comer devagarinho. E aí ele pregava que a vida precisa ter sentido. E as pessoas, mas como vai ter sentido dentro de um campo de concentração? Ele relata aqui do livro que chegou um dia que ele apertou muito suas mãos e pensou, eu acho que eu vou fritar. Sabe o que era fritar? Eu vou segurar na cerca elétrica para morrer, porque eu não estou aguentando mais tanto sofrimento. Mas aí ele pensou, não, eu vou fugir ou eu vou enfrentar? Eu vou enfrentar, porque toda a minha vida tem um sentido, e que se eu estou enfrentando essa dificuldade, eu vou chegar em algum lugar, eu vou chegar em um propósito. E aí ele falava assim, eu não vou. E aí muitas pessoas se juntaram a Viktor Frankl. Eles pegavam, por exemplo, a fatia de pão deles, comia metade e a outra metade, várias pessoas juntavam para ajudar aquelas pessoas que estavam desesperadas. Pessoas que não estavam aguentando. E ele foi um exemplo para salvar muitas vidas no campo de concentração. Então, Viktor Frankl deu um exemplo de vida para nós e ele deixou uma frase que é muito interessante. Pessoas desprovidas de sentido podem cair em desespero. A pergunta é, qual é o sentido da sua vida? Por que você está aqui? Qual é o propósito para você estar vivendo aqui?
Qual é o propósito para você estar casado com essa pessoa? Qual é o propósito de você ter tido esses filhos e essas filhas que você tem? Para onde você vai levá-los? Essa vida tem sentido. E Viktor Frankl, ele fala isso porque ele diz na teoria dele de logoterapia que todo ser humano é biopsíquico noético. O que é biopsíquico noético? É biopsíquico espiritual. Mas espiritual, para nós brasileiros, é espiritual de igreja, de religião. E para os alemães, para os poloneses, para os judeus, o espiritual não é religião, é relacionamento com o seu ser superior. Alguém que cuida de você. Alguém que está em contato com você, além de você. Ele transcende. Então, você tem esse contato, esse ser tem um contato com você. E ele quer que você dê sentido na sua vida, porque ele está presente no seu ser. E aí ele dá um outro exemplo que é muito, muito interessante. Presta atenção. Cada um de vocês tem um umbigo? Sim, né? Para que serve o umbigo? Para nada. Para nada. Mas, quando a gente olha o umbigo, a gente lembra de uma coisa. Do que a gente lembra? Nós vivemos em outro planeta. Sabe qual era o planeta? O ventre da sua mãe. Lá tinha comidinha na hora certa. Lá tinha temperatura certa. No momento certo, no ventre da mãe, a temperatura ideal, a comida ideal. Tudo equilibradinho. Mas uma coisa, você não lembra. Não é? Mas o umbigo lembra que você teve essa vida. Viktor Frankl, ele diz assim. Viktor Frankl diz assim: a sua parte espiritual é um umbigo que lembra que você tem contato comigo. Estou dizendo, ele não está falando do espiritual religião. Ele está falando da sua consciência, sua voz da consciência, que fala com você: olha, isso que você falou não foi legal. Olha, isso que você fez para aquela pessoa não foi legal. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo: você tem uma lembrança do seu pai, do seu ser superior. Eu estou presente dentro de você. Viktor Frankl chama essa mensagem de umbigo da alma. Para que a gente lembre que a gente não está só. E nós precisamos levar a nossa vida com sentido. Porque tem alguém maior do que nós que está interessado que a gente dê sentido à nossa vida. Essa é a questão. Então, qual é o sentido que nós temos que dar para a nossa vida? Eu vou dizer uma particularidade para vocês. Eu comecei a fazer live porque eu descobri que alguns problemas de saúde estão começando a chegar para mim. O velhinho aqui já está chegando num ponto que está começando a sentir. E eu aprendi há pouco tempo, há algum tempo atrás, que a minha vida tem que ter sentido. Eu não posso viver simplesmente por viver. Eu tenho que dar sentido à minha vida.
Eu tenho que dar sentido para minha vida, para exemplo dos meus netos, para minha esposa, para os meus filhos e para as pessoas que me cercam. Nós temos que ter projeto de vida e não viver como se fosse o líquido correndo para qualquer lugar, na modernidade líquida. Não ter um amor que qualquer coisa eu separo, e porque eu ouvi uma coisa que não gostei. Nós temos que construir o projeto juntos. Quando o avião dá as suas oscilações, eu tenho que ajudar e sentar e conversar e arrumar, e não dizer, eu estou indo embora, vou separar, não quero mais. Isso é fácil. E outra, vai encontrar o outro, vai estar na modernidade líquida novamente. E vai ter outros problemas. Então nós precisamos construir com solidez o nosso projeto de vida, conforme Jean-Paul Sartre diz. E nós temos, conforme Viktor Frankl, dar sentido para a nossa vida. O que eu estou vivendo aqui nessa terra? Qual é o legado que eu vou deixar? Quando eu partir, eu vou deixar a história que ainda vai ganhar muita gente, vai dar felicidade para muita gente, para os meus familiares, para os meus filhos, para os meus netos? Ou quando falarem de mim, vão sempre dizer que não valeu nada? Então, a vida tem que ter um sentido. E tem alguém acima de você que te acompanha. Como disse Viktor Frankl, nós somos biopsíquico espiritual, né? Noético. Tem algo espiritual que nos acompanha. E não estou falando de igreja, não estou falando de religião, estou falando da sua voz interior, que é o umbigo da sua alma, que é o ser supremo que cuida de nós. Viktor Frankl, ele, na fila do campo de concentração, a esposa foi para um lado, o pai foi para o outro, a mãe foi para o outro. Ele, sentado com um amigo, disse assim: nossa, como será que está a minha esposa, meu pai e a minha mãe? Esse amigo, que era mais antigo, apontou o dedo e mostrou a fumaça para ele lá no céu, saindo da chaminé. Lá vai seu pai, sua mãe e sua mulher. Porque eles entraram na fila porque eles não tinham serventia para o trabalho. Só ficou você. Difícil, hein? Muito difícil. Mas ele, com muita tristeza por tudo isso acontecer, ele falava: eu não estou aqui à toa, minha vida tem um sentido, eu vou acreditar que existe um sentido da minha vida. E ele foi um grande orientador e cuidador de centenas e centenas de pessoas no campo de concentração, para que eles não se suicidassem e para que eles conseguissem vencer. E eles um dia saíram do campo. Se você ler do livro aqui, o Viktor Frankl foi maravilhoso e deixou uma obra maravilhosa para todos nós. Então eu termino a nossa live, porque ela tem um tempo de duração e ela já está chegando ao fim, senão daqui a pouco some tudo. Eu quero deixar uma palavra para você assim: olha, fugir adoece. Enfrentar fortalece. Se você está com problema no casamento, se você está querendo pular fora porque a modernidade líquida está te levando a ter um prazer momentâneo, se você for, você vai adoecer. Porque não traz boas consequências essa atitude. Não traz. Vai adoecer. É só prazer, busca de prazer, mais nada.
Mas se você enfrentar, na hora que passar a dificuldade, eu e a minha mulher e eu vamos dar risada do que aconteceu e falamos, vencemos. E nós continuamos crescendo. E aí as coisas vão melhorando. E vai chegar um tempo. Quem fizer o curso comigo vai ouvir falar, vai ouvir o meu testemunho de vida, que eu estou falando tudo isso aqui, não é porque eu sou um expert em casamento, mas é que eu passei por muitas dificuldades em relação a isso e irei contar para vocês no seminário o que fez eu enfrentar e chegar lá. E hoje eu olho e a gente dá risada e fala assim, nossa, valeu a pena. Mas eu teve um tempo no meu casamento que eu brincava com a minha mulher e falava assim, ó, pelo amor de Deus, quando eu vou para o céu, não vai pedir para casar comigo de novo. Só aqui na terra tá bom. Mas hoje eu falo para ela assim, olha, se tiver casamento no céu, eu quero casar com você outra vez. Ah, mas foi fácil de chegar a essa conclusão? Não. Muita luta, muita dificuldade. Pensei em fugir muitas vezes, mas a fuga adoece e enfrentar nos fortalece. A minha proposta para você é em frente. Em frente, seja qual for o obstáculo que você tiver. Porque você vai chegar um dia aonde você já não vai ter mais, vai estar velhinho, no fim da vida não vai ter mais o futuro praticamente. Mas o seu passado, você construiu um sentido de vida tão grande que ele vai ser uma influência para os que ficaram aqui. Vai ser uma influência. E também eu creio como cristão que essa construção do meu passado, do meu crescimento, da minha vida com sentido, vai ser a apresentação que eu vou levar para a eternidade, seja aonde for. E eu gostaria que você fizesse isso também. A proposta é, faça uma reflexão. Eu quero viver na modernidade líquida ou eu quero viver com solidez, com projeto e com sentido de vida? Aí depende de você. Paul Sartre fala que para fazer projeto de vida no dia de hoje tem que ser muito, mas muito forte. Tem que ser muito e muito responsável, porque a sua maioria está fraco. Estão fracos demais, mas tem jeito, é só você querer. Queridos, muito obrigado. Foi muito bom falar para vocês. Eu queria dizer que quem ainda quiser participar do nosso encontro, nosso seminário começa dia 8/6, fizemos só esse esquenta aqui, mas vai ser de muita profundidade. Ainda vamos ter algumas vagas, é só entrar na bio do meu Instagram. E eu quero convidar, indica amigos para entrar na bio, vou ter muito material bom. Indica amigos para entrar no meu Instagram, para me acompanhar lá, porque com certeza eu vou trazer muitas coisas que podem ajudar os seus amigos também. Olha, muito bom estar com vocês, maravilhosa experiência, nada como o celular, uma coisinha boa na modernidade líquida, né? Então, vamos reavaliar, refletir com humildade. É necessário humildade. Na modernidade líquida não existe humildade, existe individualidade. Pensem nisso. Um beijo a todos, muito obrigado. Logo vamos apresentar novas lives. E aqueles que quiserem divulgar para os outros, saiba que vai estar gravado no Instagram por um tempo.
E se não assistiram, peçam para assistir. E que nós vamos estar segurando essa live o máximo possível para que todos conheçam. Felicidade a todos, Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.